Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda ao Acontece Agora. Vamos juntos dar uma olhada no que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Pesquisadores apontam que na cidade de São Paulo, as hospitalizações por sintomas respiratórios podem dobrar a cada 5 dias. A tendência de crescimento nos casos pode ter relação ou com a variante Ômicron ou com o vírus influenza H3N2. O número de internações por problemas respiratórios na capital paulista pode dobrar entre 3 e 5 dias por causa de novos agentes infecciosos. A previsão é do Observatório Covid-19, formado por um grupo de pesquisadores de diversas universidades do Brasil. O aumento brusco de internações por suspeita do novo coronavírus na capital paulista são considerados na projeção do grupo, mas ainda não está claro se a responsável pela alta é a variante Ômicron ou se são casos de gripe causados pelo vírus H3N2 ou os dois. Os últimos registros disponíveis do Sistema Estadual de Análise de Dados informam que 1.218 pessoas foram internadas por suspeita de Covid em apenas 7 dias. Isso representa um crescimento de 48,7% na semana. Os pesquisadores emitiram um alerta sobre essa evolução no município paulista e destacaram que a tendência de queda que vinha sendo observada nos últimos meses passou por uma inversão no começo de dezembro. Já no Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde informou que registrou queda de 40% nos atendimentos de casos de gripe na comparação com a média de 14 dias atrás. Foram 3.000 novas procuras por postos de saúde na última semana. Apenas algumas UPAs de Nova Iguaçu e de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, registraram aumento de casos. O Congresso Nacional aprovou ontem o orçamento para o ano que vem. A previsão é de um salário mínimo de R$ 1.210. O relatório do deputado Hugo Leal foi discutido e aprovado pela Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira. Antes da leitura do documento, também foram aprovados os relatórios setoriais. O valor previsto para educação, emendas de relator e financiamento de campanha eleitoral geraram polêmicas. O deputado aumentou o recurso previsto para o fundo eleitoral de 2,18 bilhões para 5,12 bilhões. A presidente da CMO, senadora Rose de Freitas, defendeu que o valor fosse de 4,7 bilhões. Já as emendas de relator, no relatório final, foram previstas em 16,5 bilhões de reais, para atender 30 ações, entre elas custeio em saúde, qualificação viária e infraestrutura para educação básica. Em relação ao pagamento de precatórios, o recurso sugerido pelo deputado Hugo Leal foi de 45,6 bilhões de reais. Emenda Constitucional número 114 de 2021, ao estabelecer o novo regime de pagamento de precatório, limitou a consignação das dotações necessárias à realização das despesas decorrentes de sentenças judiciárias, o que implica a autorização orçamentária para pagamento inferior àquele que constou inicialmente do PELOA 2022, 89,1 bilhões. Com fundamento nessa emenda constitucional, serão pagos em 2022, sujeitos ao teto de gastos, 45,6 bilhões referentes às despesas decorrentes de sentenças judiciais, que possibilitou a abertura do espaço fiscal de 43,5 bilhões relativo ao teto de gastos do Poder Executivo. Considerados os efeitos das mencionadas emendas constitucionais, criou-se a margem fiscal total da ordem de 131 bilhões, sendo 110 bilhões no âmbito do Poder Executivo. Esse espaço orçamentário permitiu a alocação das dotações necessárias para viabilizar a ampliação do programa Auxílio Brasil, que poderá beneficiar cerca de 17,9 milhões de famílias brasileiras em situação de pobreza, de extrema pobreza, além dos aportes adicionais para as áreas de saúde, previdência e assistência social. Com o Auxílio Brasil, que pagará cerca de R$ 400 por família beneficiada, o relator deu previsão de 89 bilhões de reais para atender 17,9 milhões de famílias. No texto inicial, 34,7 bilhões tinham sido destinados para este fim. O valor do salário mínimo também será reajustado. Pela proposta inicial do governo federal, o novo valor seria de R$ 1.169. Mas pela proposta do deputado Hugo Leal, o valor foi para R$ 1.210.
Após a aprovação de deputados e senadores na Comissão Mista de Orçamento, o Congresso Nacional também precisa discutir e aprovar o texto do projeto de lei orçamentária. A sessão foi marcada para a tarde desta terça-feira em 2 etapas, primeiro com a análise dos deputados e depois dos senadores. O prazo para a votação do orçamento do ano que vem é até dia 22, antes do recesso parlamentar. O valor exato do salário mínimo será definido no fim de janeiro com a divulgação do Índice Oficial de Inflação pelo IBGE. O censo educacional disponibilizado ontem pelo MEC apontou um aumento nas matrículas na educação básica. Mais de 36 milhões de estudantes foram matriculados na educação básica ao longo de 2021. O número representa um aumento de 0,15% com relação aos alunos no ano anterior. Também cresceu em 3% o número de alunos no ensino médio e de alunos que ingressaram no ensino integral. Os dados do Censo Educacional também revelam queda de 1,59% na quantidade de alunos na educação infantil e de 1,8% na educação de jovens e adultos, a EJA. Os dados do Censo Educacional foram publicados pelo Ministério da Educação nesta terça-feira e são importantes, pois balizam a distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Nos destaques internacionais, a França iniciou hoje a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde francês, Olivier Véran, que informou que a dose de reforço ainda não foi ampliada aos adolescentes. O Ministério do Trabalho também pediu às empresas que acelerem o uso do teletrabalho contra o aumento de casos da Covid-19. A medida vai ser adotada no país após as festas de fim de ano e deve ser aplicada para trabalhadores ao longo de 3 a 4 dias por semana. A onda de contágios provocada pela variante Ômicron avança com rapidez entre os franceses a poucos dias do Natal. Quase 20% dos casos positivos da doença no país correspondem à variante descrita como muito contagiosa. No fim de semana passado, 10% dos casos foram identificados como sendo provocados pela nova cepa do coronavírus. A taxa de incidência da Covid alcançou um recorde na França com 545 casos por semana a cada 100 mil habitantes e quase o dobro em Paris. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou ao mundo o mais novo inquilino da Casa Branca, o Commander. Hey, pal. How you doing? How are you? A chegada do pastor alemão promete despertar muita curiosidade em um país com predileção por animais de estimação. Joe Biden e sua esposa Jill se mudaram para a Casa Branca com 2 cães da mesma raça. Em junho passado, eles anunciaram no Twitter a morte do mais velho, Champ, aos 13 anos. O outro, Major, é o primeiro animal presidencial a estar em um abrigo depois de morder 2 funcionários da Casa Branca. Após esses incidentes, ele foi levado para o estado vizinho de Delaware, onde os Bidens têm uma casa, para treinamento. Os Bidens também planejam abrigar um gato na residência oficial. Essa edição fica por aqui, mas às 11 horas eu volto com um levantamento que mostra o quanto a pandemia interferiu no desenvolvimento profissional dos brasileiros. Em menos de uma hora. Te espero.